Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por Santa Teresa de Ávila. Deus não tira nada sem dar em dobro, mas primeiro é preciso deixar o que prende para receber o que liberta. O capítulo 14 de Juízes nos mostra um dos momentos mais humanos da história de Sansão. Um homem escolhido por Deus, mas que ainda precisaria aprender o peso das escolhas e das tentações. O texto começa com Sansão descendo a Tímna e vendo uma mulher filisteia que lhe agrada. No versículo 2 ele diz: Vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, peço-te agora que ma tomes por mulher. Aqui vemos o poder do livre-arbítrio em ação. Sansão decide por si mesmo, movido pela emoção e pelo desejo. Ele sabia que os filisteus eram inimigos do povo de Deus, mas mesmo assim escolhe seguir o impulso. Quantas vezes nós também agimos assim? Enxergamos o erro, mas decidimos experimentá-lo. O Senhor nos concede liberdade, mas cada liberdade carrega uma responsabilidade. O versículo 4 nos lembra: Porém seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Isso não significa que Deus aprovava o erro de Sansão, mas que ele, em sua soberania, transforma até as nossas decisões impensadas em oportunidades de aprendizado. Deus não apoia o pecado, mas redime as lições que vêm dele. Durante o caminho, Sansão enfrenta um leão e o despedaça com as próprias mãos. Este episódio é simbólico. O leão representa as tentações e os desafios internos que precisamos dominar antes de conquistar o que desejamos. No versículo 6 está escrito: Então o Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente, e ele o despedaçou como quem despedaça um cabrito sem ter nada na mão. A força de Sansão não vinha dos músculos, mas da presença de Deus. Sem o Espírito do Senhor, nenhuma vitória é completa. Mais tarde, Sansão volta e encontra um favo de mel dentro da carcaça do leão morto. Ele come do mel e o leva a seus pais, sem dizer de onde viera. Esse gesto carrega um ensinamento profundo. O mel dentro do leão é o símbolo da doçura que nasce após a luta. Quando vencemos as tentações e enfrentamos nossas dores, o amargo se transforma em aprendizado. Mas também é um alerta. Sansão pegou algo impuro, contrariando sua consagração. Às vezes, o que parece doce pode trazer consequências amargas se violamos nossos princípios. O capítulo termina com Sansão propondo um enigma aos filisteus. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Versículo 14. O enigma é a representação da nossa própria vida espiritual. Somos constantemente convidados a extrair do sofrimento algo que nos alimente, a encontrar doçura em meio à provação, mas sem romper com os votos que sustentam nossa fé. Sansão, apesar de sua força, se enfraqueceu por confiar demais em si mesmo. E aqui está uma das lições mais urgentes para os dias atuais. Quem confia só na própria força esquece que a verdadeira vitória vem da obediência. Deus fala conosco de diversas maneiras, nas quedas, nas vitórias, nas repetições dos nossos erros. Ele não se cala, mas nos deixa aprender com as escolhas que fazemos. Assim como Sansão, cada um de nós carrega o dom da força espiritual, mas essa força precisa ser guiada pela humildade e pela escuta constante da voz do Senhor. Sansão nos lembra que a força sem direção é fraqueza, o dom sem propósito é fardo, e o livre-arbítrio sem fé é ruína. A força sem obediência é apenas impulso. O mel mais doce pode vir do leão mais feroz, se Deus estiver no caminho. Livre-arbítrio é dom, não desculpa. Deus transforma erros em lições, nunca em justificativas. O Espírito do Senhor é a verdadeira força do homem. O mel do aprendizado só nasce após a luta vencida. Quem busca a aprovação humana perde o foco da aprovação divina. Senhor amado, hoje me coloco diante de Ti com o coração aberto e o espírito em silêncio. Assim como Sansão,
Muitas vezes caminho por estradas que parecem boas aos meus olhos, mas que me afastam da tua direção. Peço-te, Senhor, ensina-me a discernir o que vem de ti e o que nasce do meu impulso. Dá-me sabedoria para usar o livre-arbítrio com responsabilidade. Que eu não escolha o prazer momentâneo em detrimento da paz eterna. Que eu resista às tentações que me afastam da tua presença e saiba reconhecer os sinais que colocas diante de mim. Senhor, renova em mim a força que vem do teu espírito, aquela que vence o leão interior, o orgulho, a ansiedade, a dúvida e o medo. Que eu nunca me apoie apenas em minha força, mas na tua. Ensina-me a cuidar da minha mente, do meu corpo e do meu espírito, lembrando que sou o templo do teu poder. Quando eu cair, ajuda-me a levantar com humildade. Que eu aprenda com as quedas, sem me envergonhar de buscar o teu perdão. Que eu encontre mel nas carcaças das minhas dores, não o mel da vaidade, mas o da transformação espiritual. Senhor, dá-me coragem para ser honesto comigo mesmo e com os outros. Que eu nunca quebre os votos da fé por conveniência. Que eu viva para agradar a ti e não ao mundo. Sei que moldo o meu futuro com as escolhas que faço, e por isso te peço, guia-me em cada passo, cada palavra e cada decisão. Que a tua vontade esteja sempre acima da minha. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.